Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse sino. É um sininho, né, para decoração de Natal. Vocês podem usar aí como enfeite para qualquer coisa, para árvore de Natal, para guirlanda, para enfeitar qualquer parte da casa. Ele é bem facinho de fazer. Ele ficou pesando, ó, assim, o parzinho, tá? Depois de todo prontinho, 18 gramas apenas. E ficou medindo, ó, aqui da pontinha até aqui em cima, 5 centímetros. Fica num tamanho bom. Esse eu fiz com fio amigurumi com brilho vermelho e verde. E esse o fio amigurumi com brilho, ó, o branco com fio dourado. E usei também o encanto na coroa aqui para fazer o detalhe. Ele é bem facinho de fazer, no vídeo eu ensino passo a passo, certinho. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, tá? Tudo isso ajuda o vídeo, o canal a trazer mais vídeo aqui pra vocês. E compartilha também, tá? Que ajuda bastante. Então, bora lá pra videoaula? Eu vou usar o fio amigurumi. Esse é com brilho, tá? Na cor vermelha e no verde, mas vocês podem aí fazer a cor da preferência de vocês. A agulha de crochê número 3, tesourinha, agulha de tapeçaria, um marcador, uma pérola e um pouquinho de cola pro acabamento. Vou começar com o fio vermelho. Então, vou começar com o anel mágico. Vou deixar um pedacinho aqui, ó, pra gente amarrar a pérola depois. Então, deixa um pedacinho aqui, ó, de mais ou menos um meio palmo. Laço aqui o fio em 2 dedos, seguro. Com a agulha, ó, eu passo aqui na laçadinha por trás, puxo o fio que está saindo do novelo. Aí, eu já seguro aqui na frente, ó. E vou fazer aqui uma correntinha só para travar o anel mágico. Fiz aqui o anel mágico, ó, travei com uma correntinha. E vou trabalhar agora do lado que tá os 2 fios. Então, vou vir aqui e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Esses 6 primeiro eu não gosto de fazer o ponto muito apertado, tá? Pra ficar mais fácil, né, da gente trabalhar a próxima carreira. Ó, eu vou fechar, mas não precisa apertar totalmente, porque depois a gente vai passar a agulha aqui, ó, por esse espacinho pra amarrar o cordãozinho que vai na parte de cima, tá? Então, eu deixo um pouquinho aberto. Deixo esse fiozinho lá pra trás. Pego aqui, ó, o fio que está saindo do novelo. Volto aqui na minha laçadinha. E agora a gente vai começar a trabalhar carreiras em espiral, tá? Então, já venho aqui, ó, no meu primeiro ponto. Puxo o fio. E vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Eu já vou pegar um marcador e colocar no meu primeiro ponto da segunda carreirinha. Essa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos para cada pontinho que eu fiz na primeira carreira. Então, fiz aqui um ponto, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto. Então, já tenho 2. Vou no próximo, 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo espacinho. Vou no próximo, 2 pontos baixos. 1, 2, vou fazer assim, ó, pra cada pontinho. E esse fio a gente deixa aqui, tá? Você não trabalha por cima dele, que vai ser o fio que a gente vai amarrar a pérola depois. Finalizei aqui, ó, a segunda carreira. Fiquei com um total de 12 pontos, que eu coloquei 2 pontos pra cada pontinho da carreirinha de baixo. Agora, ó, eu já vou aqui onde tá o marcador. Faço o meu primeiro ponto da terceira carreira, ó. Fiz o meu primeiro ponto, eu tiro o marcador e coloco nesse primeiro pontinho. Nessa próxima carreira, que vai ser a terceira, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, um só, 2 juntos e um só. Então, já fiz aqui um ponto baixo, volto no mesmo espaço, faço mais um, 2. Vou no próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos juntos no mesmo espaço. E eu vou fazer assim por toda essa carreirinha. Fiz 2 juntos, no próximo faço um sozinho. No próximo, 2 juntos, no mesmo espaço. Vou fazer até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, terminei com um ponto baixo sozinho, porque eu iniciei com 2 pontos baixos. Então, finalizei a terceira carreira e na quarta carreira, ó, eu venho aqui onde tá o marcador, faço o meu primeiro ponto baixo. Já tiro o marcador, coloco ele nesse primeiro ponto
da quarta carreira. E nessa carreira eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, 2 só, 2 juntos, 2 só. Então, venho aqui, ó, no mesmo espacinho, faço mais um ponto baixo. Voltei aqui com vocês, ó, tá me dando uma crise alérgica. Tive que dar uma pausada aqui no vídeo. Então, no primeiro espaço, coloquei 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. Então, fiz 2 pontos baixos no primeiro ponto, um ponto baixo sozinho no segundo, um ponto baixo sozinho no terceiro. Vou aqui no quarto pontinho, 2 pontos baixos juntos, que vai ser o aumento novamente. Agora, 2 pontos baixos sozinho, um para cada ponto. 1, 2, um em cada pontinho. No próximo, 2 juntos. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. E essa carreira aqui, ó, que é a carreira, ó, 1, 2, 3, 4, de número 4, eu finalizo ela com 24 pontos, tá? Iniciei com 6, depois fiz 12, depois 18, essa tem 24 pontos baixos. Eu vou agora pra quinta carreira, então eu venho aqui onde tá o marcador, faço o meu primeiro ponto baixo, tiro o marcador, já coloco nele. E nessa quinta carreira, eu vou fazer aqui, ó, no primeiro pontinho, ó, faço já o aumento. Então, venho aqui e faço mais um ponto baixo. Então, fiquei com 2 pontos baixos no primeiro. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos sozinho. Um em cada pontinho. Então, vim 1, 2, 3. Fiz aqui, ó, os 3 pontos baixos sozinho, um para cada ponto. Venho no próximo, já faço o meu aumento. 1, 2, no mesmo espaço. Novamente, uma sequência de 3 pontos baixos sozinho. Um para cada ponto. No próximo, o aumento. 2 pontos baixos juntos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim até terminar aqui essa carreirinha. Finalizei aqui a quinta volta, ó. E terminei com 3 pontos baixos sozinho, porque eu iniciei com o aumento. Quanto mais apertadinho você fazer o seu ponto, ele vai ficar mais durinho, tá? O sininho fica mais durinho. Então, você tenta apertar o máximo o seu ponto. Agora, ó, eu vou fazer carreiras sem aumento. Venho aqui onde está o marcador. Faço o meu primeiro ponto baixo da sexta carreira. Coloco o marcador nesse primeiro ponto. E vou fazer agora ponto em cima de ponto, tá? Sem aumento nenhum. Nessa parte agora, eu gosto de começar a apertar bem o meu ponto, pra ficar o sininho mais durinho. Então, vou fazer ponto em cima de ponto nessa sexta carreira. Sem aumento nenhum. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da sexta carreira, fiz o meu último ponto baixo, já venho aqui onde tá o marcador e faço o meu primeiro ponto da sétima carreira. Tiro o marcador e coloco nesse primeiro ponto. E agora, ó, a gente vai trabalhar até a carreira de número 11 dessa mesma forma, tá? Apenas ponto em cima de ponto. E toda vez que chegar no marcador, vocês colocam o marcador novamente na próxima carreirinha, tá bom? Então, já temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, tá? Vou fazer sem aumento nenhum até a carreira de número 11. Então, vou fazer a carreira de número 7, 8, 9, 10 e 11, tá bom? Sem aumento nenhum, só carreirinha de ponto em cima de ponto. Eu vou terminar o meu, vocês vão terminando de vocês e eu já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira de número 11, então a gente conta aqui desde a primeirinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, deixei pra fazer aqui o último pontinho junto com vocês, porque eu vou fazer a troca de fio. Então, já deixo o meu fio aqui. Agora, eu vou fazer 2 carreirinhas com o fio verde, tá? Então, ó. Vou vir aqui no último pontinho, ó, antes do marcador. Vou puxar a minha laçadinha e vou segurar as 2 laçadinhas. Agora, eu pego, ó, o fio verde. Deixo aqui um pedacinho de fio que a gente já vai arrematar por cima. E fecho essas 2 laçadinhas, ó, com o fio verde. Ajusto aqui o fio vermelho para ficar mais apertadinho. E vou segurar a ponta do vermelho e a pontinha do verde para eu já trabalhar por cima, tá? Nessa próxima carreirinha. Agora, ó, eu venho aqui onde está o marcador e vou fazer o meu primeiro ponto da carreira de número 12. Ó, já vou trabalhar por cima da pontinha do verde
e do vermelho, tá? Ó, fiz aqui o meu primeiro ponto, então tiro o marcador e coloco nesse primeiro ponto da carreira de número 12. E agora, ó, ajusto bem, eu puxo tanto esse fiozinho verde quanto o fiozinho vermelho e vou trabalhar novamente ponto em cima de ponto, tá? Sem aumento nenhum por enquanto, ó. Ponto em cima de ponto, já fiz aqui, ó, 3 pontos. Então, eu vou cortar aqui, ó, esse fio vermelho, o que está saindo do novelo, tá? Aquela ponta não, que a gente vai colocar a pérola depois. Então, eu corto aqui, ó, o fio vermelho. Agora, a gente vai trabalhar com o verde, 2 carreirinhas dessa. Então, eu venho aqui, ó, pontinho em cima de pontinho, já trabalho por cima dessas 2 pontinhas de fio, já fica arrematado certinho. Depois, eu gosto de cortar o excesso que sobra lá atrás, né? E passo um pouquinho de cola na ponta para ele não ficar desfiando. Então, eu vou, ó, pontinho em cima de pontinho até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz até o último pontinho, tá? Um ponto para cada ponto. E nessa carreira a gente tá com 30 pontos ainda, tá? Não teve aumento nenhum. Então, eu venho aqui, ó, onde tá o marcador e já faço o meu primeiro ponto da carreira de número 13. Já tiro o marcador, coloco aqui. E agora, ó, continuo fazendo um pontinho para cada pontinho nessa carreira de número 13. Ele fica assim, ó, aparecendo aqui onde a gente fez a troca de linha, tá? Mas não tem problema, porque esse aqui vai ficar para trás e não vai interferir, não. Continuar fazendo um pontinho para cada ponto. Quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com vocês que a gente vai fazer a troca da linha novamente. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Venho aqui no último pontinho, ó, antes do marcador. Puxo a minha laçada e seguro. Então, vou fazer a troca de fio da mesma forma que eu fiz com o fio verde, tá? Pego o fio vermelho, ó, novamente, deixo um pedacinho e finalizo essa carreirinha, ó. Deixa eu só segurar aqui certinho. Vou finalizar essa carreirinha, ó, com o fio vermelho. Então, essa ponta do verde e a pontinha inicial do vermelho eu seguro, ó, deste lado, que eu já vou trabalhar por cima agora na próxima carreirinha. Então, vou vir aqui onde tá o marcador, vou fazer aqui o meu primeiro ponto da próxima carreira. Tiro o marcador e coloco aqui nesse primeiro ponto. Essa próxima carreira é a carreira de número 14. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Aqui, primeiro eu ajusto tanto o fio verde quanto o vermelho. Então, eu vou fazer assim, ó. No primeiro ponto, ó, eu vou fazer mais um ponto que já vai ser o aumento. Então, fiz 2 pontos baixos no primeiro. Venho no próximo, faço um ponto baixo sozinho. Peraí, porque eu peguei o fiozinho de colocar a pérola. Deixa ele aqui pra baixo. Ó, faço um ponto baixo sozinho. Vou sempre puxando esse fiozinho, ó, pra ele ficar bem certinho. No próximo, vou fazer o aumento. 2 pontos baixos juntos no mesmo espacinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, vou fazer o aumento. Então, vou fazer assim, ó, por toda a carreira. Em um ponto, eu faço o aumento, que são 2 pontos baixos juntos. No outro, eu faço um ponto baixo sozinho. No outro, 2 pontos baixos juntos, no mesmo espaço. No próximo, um ponto baixo sozinho. E quando chegar no final da carreira, eu vou ficar com um total de 45 pontos baixos. Vou fazer assim, ó, até chegar aqui no marcador. Eu esqueci de falar pra vocês, mas eu cortei o fio verde, tá? Pra ficar no mesmo tamanho do outro. Trabalhei por cima, ó, até na hora que chegou no finalzinho dos dois aqui, eu parei e continuei a carreirinha. Então, finalizei aqui com um ponto baixo sozinho, porque eu iniciei com 2 pontos baixos juntos. E já vou pra última carreirinha, que é a carreira de número 15, ó, onde tá o marcador. Faço meu primeiro ponto e já coloco o marcador neste pontinho, pra gente não se perder, tá? E agora, essa carreira não vai ter aumento nenhum. Eu vou apenas fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. E quando chegar lá no finalzinho da carreira, a gente vai ficar com um total de 45 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, fiz o meu ponto baixo.
Eu já posso até tirar o marcador. Vou cortar aqui um pedacinho do fio pra gente fazer o acabamento. Vou fazer com agulha de tapeçaria, tá? Então, eu solto aqui, ó, da agulha de crochê. Soltei da agulha de crochê, já coloquei na agulha de tapeçaria. Ó, ajusto bem. Aí, eu venho aqui, ó, eu vou pular esse primeiro pontinho, venho no próximo, ó, com a agulha lá de trás pra frente. Passo. Eu vou vir aqui, ó, de onde está saindo o fio. Eu pego essa alcinha aqui, ó, de onde está saindo o fio. E essa outra alcinha aqui do lado do ponto baixo. Deixa eu pegar aqui com jeitinho, porque esse fiozinho com brilho, ele é um pouquinho ruim, que a gente fica pegando os fiozinhos, ó. Peguei aqui as duas alcinhas desse ponto baixo de onde está saindo o fio e venho aqui, ó, por baixo desse ponto baixo, ó, das duas alcinhas aqui de cima, do que a gente pulou e jogo a agulha lá pra trás. Agora, ó, antes de eu fechar totalmente, eu ajusto, fecho e olha só, fica um acabamentinho, ó, perfeito. Essa pontinha de fio, eu já caminho ela aqui, tá? Por alguns pontinhos aqui atrás, ó. Se você quiser, pode dar até algum nozinho, mas eu vou caminhar aqui, ó, por alguns pontos, cortar o fiozinho e passar um pouquinho de cola na pontinha. Essa pontinha aqui onde eu fiz a emenda também, ó. Eu vou pôr um pinguinho de cola aqui, tá? E cortar esse excesso de fio. Arrematei os fios, ó, ficou só esse fio onde a gente vai colocar a pérola. Aqui, ó, você pode até arrumar os pontinhos sem puxar muito, tá? Pra não ficar muito embabadado. E eu vou colocar a pérola, como eu escolhi uma pérola grande, o fio dá pra passar aqui certinho. Então, passo o fio aqui. Eu vou medir assim, ó, mais ou menos que fica aqui, ó, tá? Bem rente aqui, ó. Então, eu marco aqui mais ou menos com o dedo. Deixa eu deixar ali soltinho. Ó, vou marcar mais ou menos aqui. Eu vou segurar e vou dar um nozinho. Aqui onde a gente segurou pra marcar onde eu quero que fique a minha pérola. Posso até usar a agulha pra puxar esse fio pra ficar mais fácil. Ó, puxei aqui o fio. Agora, ó, com a mão só, você vai empurrando esse nozinho até aqui no rumo, ó, de onde eu quero. Antes de apertar totalmente, ó, você deixa a pérola cair, ó, é aqui mesmo onde que eu quero, tá? Então, aqui eu posso apertar um pouquinho mais e vou dar um segundo nó. Pode dar 2 ou 3 nós, pra não passar, né, o nozinho no buraquinho da pérola. Ó, vou dar aqui um nozinho, ajusto mais. Então, vou cortar aqui esse excesso. Posso cortar aqui bem na pontinha, porque eu vou passar um pouquinho de cola. Então, vou pegar aqui a cola. Não quero que esse nozinho solta. Então, eu passo bem pouquinho a cola, tá? Ó. Você pode passar qualquer tipo de cola se você não tiver essa cola pano, que eu sempre uso, tá? Porque é uma peça que a gente não vai lavar, então é só pra enfeite, né? Não é peça que você vai usar. E olha só, o sininho já ficou prontinho. Então, eu fiz esse aqui, ó, vermelho com detalhe em verde. E já fiz um outro aqui, ó, de verde com detalhe em vermelho, tá? Esses dois eu vou colocar juntinho. Pra eu juntar os dois agora, eu vou fazer um cordão de correntinha. Eu vou usar o fio verde, tá? Pode ser o verde ou o vermelho. Então, vou fazer um cordão com 50 correntinhas. Deixa um pedacinho aqui do fio que a gente vai usar pra amarrar, né? Depois, nos sininhos. Dou uma torcidinha, ó. Puxo o fiozinho, ajusto e vou fazer aqui um cordão com 50 correntinhas. Fiz aqui, ó, o cordão com 50 correntinhas. Vou cortar aqui, ó, um pedacinho, deixar um pedacinho aqui pra gente amarrar, tá? No sininho. Solta essa laçadinha, ó, e ajusto bem. Agora, ó, a gente vai pegar o sininho e eu vou colocar a agulha, ó, nesse buraquinho que ficou bem aqui no meio e vou puxar esse fiozinho, ó, aqui pra dentro. Puxei aqui o fiozinho. Eu vou virar aqui, ó, um pouquinho, só pra gente dar um nó. Não precisa nem virar totalmente, tá, ó. Aqui eu ajusto e eu vou dar um nó junto com o fiozinho que está a pérola. Então, eu venho aqui, ó, dou um nozinho. E vou dar 2 nozinhos, pra ficar bem certinho. Deixa eu só me posicionar aqui certinho pra dar esse nó.
quando a gente não tá gravando, né? É super fácil. Mas é começar a gravar, as coisas vai complicando. Ó, dei 2 nozinhos. Vou cortar aqui o verde, tá? Cuidado pra não cortar o fiozinho que tá a pérola, ó. Corta aqui o verdinho, essa minha tesourinha tá super cega. E vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola nessa pontinha pra ela não soltar. Aqui, ó, só a gente arrumar. Olha só, já fica certinho. Vou fazer a mesma coisa agora, ó, com o outro sininho, tá? Coloca a agulhinha aqui, ó. Puxo esse fiozinho e vou dar o nó da mesma forma que eu dei ali do outro lado. Ó, puxei ele até veio todo, mas eu volto ele novamente. Vou dar o nozinho, ó, da mesma forma que eu dei aqui do outro lado. Já coloquei aqui, ó, a alcinha. Eu vou deixar assim, ó, um do ladinho do outro, porque eu vou juntar aqui e dar um nozinho. Que aqui a gente vai usar pra pendurar, tá? Então, deixa os dois, ó, juntinho, pra eles ficarem assim, bem juntinhos. E dou um nozinho. E essa alcinha, ó, você vai usar pra pendurar. Então, eu vou dar uma finalizada aqui no meu, tá? Eu vou pesar, medir tudo bonitinho pra vocês. E já volto aqui com a peça prontinha pra vocês verem. E ficou prontinho, olha que gracinha. Depois dele todo prontinho, tá? Você pode arrumar, ó, pra deixar bem certinho. Ele ficou pesando, ó, assim, depois dos dois juntinhos, todo prontinho, já finalizado, tá? 18 gramas. Eu fiz esse com amigurumi com brilho vermelho e verde. E fiz esse aqui, ó, o amigurumi branco com brilho dourado. E usei aqui o encanto também, no dourado, tá? Usei o encanto slim, mas pode ser o encanto normal também. Ó, a marquinha que fica aqui onde a gente fez as emendas, as trocas do fio, né? Você deixa viradinho pra trás. Você pode usar aqui pra pendurar em árvore de Natal, vai ficar perfeito. Você pode usar pra pendurar em guirlanda, ou pra decorar aí a casa, né? Da forma que você achar melhor. E é isso aí. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!